Olá, turma do quarto ano. Vamos começar mais uma aula de história. Segundo bimestre. Antes de mais nada, quero que vocês pensem um pouquinho aí sobre uma passagem de Jeremias. Foi um grande profeta, hein? Sabemos que ele foi escolhido aí por Deus antes mesmo dele nascer. E ele teve uma vida triste, né? Foi ameaçado, colocado na prisão. O rei chegou a queimar as coisas dele. Mas Deus deu uma missão para ele falar, avisar o povo: olha, vocês estão caminhando no caminho errado, estão fazendo coisas erradas. E mesmo assim o pessoal ainda ficou na resistência e tudo mais. Mesmo assim ele foi fiel até o fim da sua vida. Ele foi fiel à missão dele. E que a gente possa ser também assim, fiel e firmes na fé em Cristo até o fim. Né? Vamos começar então falando da colonização do Brasil, as primeiras vilas e cidades, né? A formação dessas vilas e cidades no litoral. Sabemos que a população vem crescendo cada vez mais e a maioria mora em áreas urbanas, mas não foi sempre assim. Você sabe como começou isso? Bom, eu vou falar aqui. Antes de mais nada, os primeiros povos que habitavam, né, aqui a nossa região do Brasil, antes dos portugueses chegarem, já habitavam os povos indígenas. Vocês já sabem, né? Que esses portugueses, quando chegaram, para poder colonizar, explorar, para poder garantir o domínio dessas terras, eles acabaram dividindo o território em grandes partes, porções chamadas de capitanias hereditárias. Né? E essas capitanias hereditárias, eles tinham que dividir a terra e era determinada uma pessoa para poder administrar essas terras. Né? Essas capitanias eram chamadas de donatários, a pessoa que administrava as terras dessas capitanias hereditárias. E o que podia explorar essas terras? Quem recebesse a carta de autorização, né, para poder explorar e ser um donatário. Né? Explorava essas terras e todo o lucro ia para o Reino de Portugal. O primeiro donatário bem conhecido da história, que comandou a capitania, foi o Martim Afonso de Souza. Essa capitania, ela foi chamada de São Vicente, né? Ficava nas terras em que Afonso fundou, ele fundou uma capitania, né? E essa vila se chamava também São Vicente. Essa vila São Vicente fica numa região litorânea também, né? Atualmente nós sabemos que ela fica lá em São Paulo, ela é de São Paulo, né? O litoral de São Paulo, região litorânea de São Paulo. E lá se desenvolveu uma grande produção aí de comércio e também de produção de cana-de-açúcar. O que aconteceu com a vila? Aconteceu isso aí aconteceu também em Olinda, pessoal, na cidade de Olinda, em Pernambuco, também criaram uma capitania em Olinda, né, em Pernambuco, e foi feita a mesma coisa, em 1537. Aí, aos poucos, várias outras cidades foram se formando, né, com várias reitorias e fortificações, os fortes, né, que era para poder se proteger contra possíveis invasões ou de indígenas ou de outros povos europeus que tentassem chegar aos portos, né? Então eles criaram aí essas feitorias, essas regiões, para tentar se proteger, né? E conseguir observar bem antes de que eles chegassem a desembarcar, né? Em relação aos donatários, em relação ao governo, eles passaram grandes dificuldades para poder governar aqui. Essa questão não só por causa da distância em relação ao Portugal, Brasil, a locomoção, né? E também eles não conhecerem as nossas terras, né? Eles não, quando aqui chegaram, logo não conheciam, então tiveram essas dificuldades iniciais aí. O governo de Portugal decidiu criar um sistema de governo que centralizava tudo, que é chamado de governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, né, que chegou na colônia em 1549. O Tomé de Souza, ele chegou aí na Bahia, um pequeno centro urbano,
para poder servir o governo geral, né? E aí fundando aí a primeira cidade do Brasil chamada São Salvador da Baía de Todos os Santos. A localização aí facilitava a comunicação, né, com as outras regiões, né, a questão do porto. A população naquela época, hoje para a gente é bem pouquinho, mas para eles 1.000 pessoas é muito. Então a maior parte desses habitantes vinham aí de Portugal, que vinham de Portugal, muitos eram militares, outros funcionários públicos, outros religiosos, e essa população é assim, né? E sabemos também que nesse período, século XVI, houve grande produção e comércio, né? Foi a mais utilizada aí, tudo em torno dessa região aí, né? A produção de cana-de-açúcar, tudo em torno dessas regiões litorâneas, né? São Vicente, Salvador, Olinda, né? Dessas regiões aí do nosso país. A questão, quando nós falamos aí, também que tem que falar, temos que falar, né? Não só sobre isso, mas como que era a vila, né? Nas cidades, como era a vida das pessoas nessas cidades, né? Como que falar um pouco sobre esse povo no início. A formação aí das primeiras cidades e vilas, como a gente está percebendo, foram nas regiões da costa brasileira, né? Nas regiões litorâneas, banhadas pelo oceano, lembra? E elas se firmaram justamente nessas regiões porque era maior facilidade, né? Onde eles desembarcavam, chegavam, né? Para poder explorar, né? O que eles queriam explorar aqui nas regiões. Por causa disso, pessoal, a comunicação que eles tinham na época, né? Era muito difícil a questão da comunicação daqui onde eles estavam para o reino de Portugal. Pensa só, na época não tinha ferrovia, rodovia, telefone, nada dessas coisas de hoje. Então a distância era um empecilho muito grande para poder eles se comunicarem. Só por navio demorava-se meses não, mas dias, muitos dias, quase mês, mais de mês para chegar lá. O modo de vida desses povos, né, que foram aqui das primeiras vilas, a maioria das pessoas aqui nessas vilas, no início, viviam no campo, em lavouras, em regiões da cana que tinha plantação de cana, de açúcar, né, que é os engenhos de cana. E vocês podem observar no livro, material que vocês têm, né, a costa toda litorânea brasileira, todas as cidades, né, e vilas que foram bem visitadas ali, né, no caso eles povoaram essas cidades, vocês podem acompanhar também. E eles faziam muito cultivo e extração do pau-brasil, que é outro material, né, outro material aqui que foi muito explorado nas nossas terras. Tá? As pessoas que aqui viviam naquele período colonial desenvolviam várias atividades, tá? E essas atividades iniciais dessas pessoas que vinham, né, de Portugal para cá, como eu já falei, que vinham várias pessoas de várias profissões, né? Mas tinham barbeiros, verdureiros, dentistas, comerciantes, mas eles passavam no início muitas dificuldades, viu? Não tinham todos os produtos que eles necessitavam, às vezes até de higiene, né, de saúde. Não tinha as coisas que eles estavam precisando, né, 100% não. Era assim um pouco da vida. Agora eu quero falar um pouco sobre a arquitetura daquele período. Como que era a arquitetura colonial no Brasil? O que é arquitetura, professora? Poxa, arquitetura. Quando nós falamos a palavra arquitetura, nós podemos lembrar aí que a arquitetura mexe com o quê? Com a organização dos espaços, né? das cidades. Naquele período tinha o seu tipo, né? De arquitetura própria. E essas arquiteturas eram muito bem organizadas, eram, né, bem pensadas
de acordo com cada região, né? Para atender a cada região. Então, é usado vários tipos de técnicas da época. Uma delas que eu quero até citar é a de taipa de pilão. Foi uma das técnicas usadas aí na construção de vários imóveis, prédios, né? Mas é mais essas taipas de pilão foram usadas mais em regiões rurais, né? Depois eu vou pedir para vocês pesquisarem até a respeito. Outra coisa bem importante é que muitas dessas construções aí que temos até hoje, né, em Salvador, Recife, Minas Gerais, São Vicente, vários desses lugares hoje são considerados patrimônio histórico e artístico do nosso país. Quando nós falamos assim, esse monumento é tombado pelo patrimônio histórico, quando falamos tombado, ele jamais significa o quê? Ele não pode ser vendido, destruído, porque ele já faz parte daquela cultura, daquele povo, daquela região. Né? Olha aí, vocês podem observar Pelourinho. Pelourinho, que é um bairro lá na cidade de Salvador, né, Bahia. E esse Pelourinho tem uma história. A história do Pelourinho é o seguinte: lá, naquela época, naquele período, havia uma certa forma de castigar aquelas pessoas que eram consideradas criminosas na época. Eles levavam essa pessoa, né, e colocavam no pelourinho, que era como um tronco de madeira ou um pilar, né, e castigavam essas pessoas lá. Mas lá em Salvador era mais castigado as pessoas que vinham da África, os escravos africanos, né, que eram os mais castigados da época. Nós temos aí também outra coisa importante. O pessoal leva muito assim a pensar por que nós temos ainda toda uma cultura assim. Olha a mistura de povos, né? Nós falamos no primeiro trimestre a mistura de povos e a gente tem esse fluxo, né, contínuo aí da mistura, nossa história, nossa raiz, essa questão da mistura de raças, é importante. E todas essas construções aí que aparecem, né, elas permanecem, né? Algumas dessas características da época aí, o traçado, todas elas aí, muitas permanecem por aí. Até hoje, né? Nos nossos. Depois vocês vão pesquisar. E observem aí as imagens que vocês têm aí do Pelourinho, da Igreja de Nossa Senhora das Neves, o convento de São Francisco, na época desse período, né? Os canhões no forte de São João, né? Então, eu quero que vocês agora, prestem atenção, vocês irão ler novamente o texto todinho do livro de vocês, esse capítulo aí, até a página 55, e vão responder algumas atividades aí, uma página da 49 e 53 a 55, para depois a gente discutir as questões, tá ok?